Olá, paróquia São José Vespasiano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda noite da nossa novena em honra a São Sebastião, tá? Lembrando que enquanto nós estamos aqui nessa nossa novena formativa, oracional, os nossos irmãos estão na comunidade, alguns de nossos irmãos estão na comunidade de São Sebastião celebrando, certo? Então nós estamos unidos em oração, na partilha, na comunhão do coração, certo? Enquanto alguns podem estar, porque a gente sabe que é mais limitado, é agendado, enquanto alguns podem estar lá na comunidade vivendo esse encontro, nós nos encontramos aqui, certo? E a gente tem que entender essa graça, certo? Porque não são duas novenas, as duas se complementam, certo? E aqueles que vivem a novena comungando a Eucaristia rezam por nós, para que nós também sejamos alcançados pela graça de Jesus na Eucaristia, pela sua palavra que é proclamada todos esses dias. Mas nós que estamos aqui também rezamos por eles, para que a graça do que nós aprendemos também os alcance e que juntos todos possamos testemunhar as graças da intercessão de São Sebastião. E eu convido você a invocar o Espírito Santo, pedindo que pela intercessão de São Sebastião, nossa noite de hoje seja mais uma noite frutífera, com muita graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir que pela intercessão de São Sebastião, nós pedíamos ontem que ele intercedesse ao Espírito, que a nossa mente fosse ungida, para que nós entendêssemos tudo que o Senhor queria nos dizer ontem. Vamos pedir na noite de hoje que pela sua intercessão o Senhor venha ungir os nossos corações, para que nossos corações se tornem terreno bom, fértil, para acolher as sementes da palavra, que os nossos corações se tornem maleáveis, sensíveis à ação do Espírito Santo, para que, como São Sebastião, nós sejamos íntimos do Senhor. Que os nossos corações voltados para Deus sejam corações de bondade, de amor, corações justos. Que na intimidade com o Senhor, nosso coração seja lugar de acolhida de outros muitos corações. Amém. Bom, e ontem nós, para introduzirmos, ontem foi só a abertura, nós falávamos sobre o que é o martírio, porque, São Sebastião é um mártir da igreja, certo? E aí, hoje nós vamos meditar, aprender um pouquinho de quem era São Sebastião, como é que ele chegou até esse lugar de martírio. Mas hoje é a primeira parte, tá bom? A gente vai meditar hoje, certo? Bem sucintamente, para o vídeo não pode ficar muito longo, tá? Na história de São Sebastião, na sua vida como soldado, porque ele era um soldado romano, tá bom? A gente tem que entender todo um contexto. O lugar onde Jesus viveu, certo? Toda a região da Judéia, ela era governada pelos romanos, certo? O povo original que nasceu na Judéia, ele era judeu, ou seja, ele professava a fé em Deus. Os romanos, certo? Eles eram tidos como povos pagãos, porque eles não aceitavam esse Deus de Israel. E uma das coisas que diferenciava e que para os judeus e depois para os cristãos se tornou algo inviável
certo? E que inviável para a vida dos cristãos e dos judeus. E que também não podia ser assumido por eles, porque seria uma traição à palavra de Deus, era algo que era muito caro para os romanos. Eles viviam o culto ao imperador. Todo imperador para eles, certo? Todo César era para eles uma encarnação divina, tá? Então, eles cultuavam, o imperador era um deus para eles. E isso incomodava os romanos, no sentido de que os judeus e os cristãos não faziam isso. Por isso eles perseguiram muito os judeus durante um tempo, mas depois quem ficou no foco da perseguição foram os cristãos. Pois é. Exatamente por quê? Porque não queriam negar a adoração a Jesus, porque adorar a outro Deus, gente, é descumprir aquilo que os mandamentos, que a própria lei de Moisés, certo, que a Escritura dizia. Não dá para servir a dois senhores, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, é o que Jesus dizia. Ou seja, a Deus dê o seu coração, dê a sua vida a César, pague impostos, porque para você, cristão, César era o quê? Era um governante, era um humano e não um Deus. E os romanos se incomodaram muito com isso. O movimento cristão foi crescendo muito, muitas pessoas aderiram, inclusive alguns romanos também. Isso enfraquecia, né? E eles tinham medo, os romanos, enfraquecia o culto deles, e isso eles tinham medo de que os cristãos pudessem fazer alguma revolta, certo? E esse e outros muitos motivos fizeram com que os cristãos fossem perseguidos pelos romanos, tá? Claro que, como eu falei, alguns romanos também aderiram à fé em Jesus Cristo, tá bom? Um deles foi exatamente São Sebastião. Ele nasceu na cidade de Narbona, na França, certo? Em 256 depois de Cristo, certo? Depois da Era Comum. Então, ele era francês, certo? Mas a sua região, né, tinha ali uma forte influência, tá bom? Do Império Romano. Mas também ele acabou se mudando para uma cidade e aí sim ele recebeu uma influência mais direta da cultura romana, certo? Bom, o nome dele de origem grega é Sebastos, tá? Que significa, olha gente, que bonito, divino, venerável, tá? Sebastos significa, Sebastião, divino, venerável. Bom, e é como eu falei, ainda pequeno, ele se mudou com a família dele para Milão, na Itália, e aí onde foi ele que ele cresceu e estudou, certo? E lá ele optou por seguir a carreira do seu pai, que era militar. E foi aí que ele teve um contato, como eu falei, direto com a cultura romana, certo? Com essa cultura do exército, tá bom? Bom, e ele foi realmente um digno soldado, tanto que no exército, gente, ele chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana, ou seja, ele era um homem importante dentro do seu grupo de soldados, tá bom? E olha, esse cargo, gente, só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e muito corretas, certo? Então, a gente percebe que, como eu falava ontem, né, a gente não pode olhar a vida do Marte só a hora da morte, tá? Ele caminhou a sua vida toda até chegar ali, aquele momento em que ele é chamado a ver o ápice do seu testemunho. Então, a gente já percebe aqui como esse homem, Sebastião, antes de chegar ao martírio, ele já era um homem justo, já era um homem correto, certo? Bom, ele era muito dedicado à carreira dele, tendo exatamente o reconhecimento dos amigos e até mesmo, gente, do próprio imperador, tá bom? Na época, de São Sebastião, o império era governado por Diocleciano no Oriente e por Maximiano no Ocidente, tá? O Império Romano cresceu, então eles ficaram nesses dois lados do mundo, né?
e tal. Bom, Maximiano não sabia que Sebastião era cristão, tá? E não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus serviços militares, não participava dos martírios, nem das manifestações idólatras dos romanos, certo? Ou seja, ele não fazia aquilo que eu falei, né? O culto ao imperador e também aos outros deuses, porque naquelas culturas antigas, gente, eles não tinham só um deus para cultuar, tinham o chefe dos deuses, mas tinham os outros vários deuses. Tinha deus para tudo, deus para guerra, deus da justiça, deus do sol, enfim, tinha deuses de todas as formas, tá? E São Sebastião não participava de nada disso, tá bom? Por isso, São Sebastião, gente, ganhou um detalhe, que ele é conhecido por servir a 2 exércitos, o exército de Roma e o exército de Cristo, tá bom? Era muito comum o martírio, inclusive o martírio dos cristãos, principalmente na época, né, em que o Império Romano se preocupou muito com o crescimento dos cristãos, com o que eles poderiam causar para o Império. Eles martirizavam muito, muito os cristãos, certo? E aí ele não participava disso. E sempre que ele podia, ele visitava os doentes, certo? Os presos, tá? E aí levava ajuda também de acordo com as suas necessidades. Ou seja, dentro daquele lugar que era de morte, de idolatria, certo? Ele viveu a sua fé de forma tão clara e tão bonita que chegou a ser admirado por todos, certo? Inclusive pelo imperador, tá bom? Que mesmo não sabendo que ele era cristão, percebia em Sebastião um homem diferente, um homem justo, coerente, tá? E aí a gente pode parar para pensar, o que que esse aspecto da vida de São Sebastião diz sobre nós? Diz para nós. Muitas vezes nós nos encontramos em contextos onde é muito difícil, né, testemunhar o evangelho. E aí, muitas vezes as pessoas esmorecem, dizem, irmã, é tão difícil porque a minha família não me ajuda. É muito difícil porque no meu trabalho as pessoas me fazem convites, dizem coisas, e eu acabo também caindo nas tentações. É difícil, por isso, por aquilo a gente vai colocando as dificuldades externas. A vida de São Sebastião nos diz que mesmo num lugar, que promove a morte, é possível testemunhar a vida. E a vida é em abundância, que é dada por Jesus Cristo. Como eu falei, o martírio de São Sebastião, o martírio de sangue, ele é um resultado do martírio que ele vivia todos os dias na sua história. Que legal, né? Que bonito isso. Da mesma forma, nós somos chamadas, aí é o que eu falava ontem, um martírio branco, a renunciar, a encontrar meios, usar da criatividade do Espírito para testemunhar a graça do Evangelho. É difícil, sim, mas é altamente possível, tá? Olhar a história de São Sebastião, a sua vida como soldado, nós podemos entender o quanto é possível ser de Jesus, mesmo que as situações ao redor digam que não, mesmo que nós não tenhamos ajuda, mesmo que nós nos sintamos sozinhos. E foi uma vida de entrega. Ele não se contentou em exercer ali bem o seu papel. Ele poderia dizer, só não vou matar. Beleza, não participava dos momentos de martírio. Também não participava dos momentos de idolatria, mas mais do que isso, ele ia atrás dos irmãos necessitados, dos que estavam presos, principalmente daqueles presos que estavam doentes, para lhe dar, além de uma palavra, né, a ajuda que fosse necessária e que lhe estivesse ao seu alcance. Então, vamos rezar hoje.
Vamos pedir que São Sebastião nos ajude a ser testemunho, a perseverar. Vamos pedir hoje que pela intercessão de São Sebastião nós possamos dar testemunho, ainda que seja difícil, de uma vida em Deus. Que Ele nos ajude a perseverar na fé. Que São Sebastião, com seu amor a Jesus, reze por cada um de nós, para que sejamos fiéis ao Evangelho, custe o que custar. E que onde quer que estejamos, como São Sebastião, nós sejamos testemunha do amor. Que com São Sebastião, ainda que seja difícil, que com ele e como ele, a nossa vida seja um reflexo da nossa intimidade com o Senhor, da nossa fé, da nossa escolha de sermos amigos, servos, seguidores de Jesus. Que as pessoas vejam a nossa vida, a nossa opção cristã, não apenas pelos símbolos que carregamos, pelos símbolos externos, porque andamos com a Bíblia na mão, porque andamos com o crucifixo, com o terço, mas porque o nosso coração, como nós rezávamos no início, é um coração dócil às aspirações e inspirações do Espírito. Porque o nosso coração é um coração doado e entregue, e isso é percebido pelas pessoas. Porque a nossa vida, ela é reflexo do amor e da misericórdia de Deus. E vamos agora juntos rezar a oração a São Sebastião. Rezemos. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade, de fidelidade, alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto a Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Vamos pedir essa graça da intimidade, de termos um coração doado ao Senhor, mas também apresente as demais necessidades da sua vida, para que São Sebastião ore por cada um de nós, pelos nossos, pelo fim da pandemia, pela nossa saúde, pelo emprego daqueles que estão necessitados, pela união nas famílias, pelo fim da violência, por tantas outras causas e necessidades que trazemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nossa segunda noite de novena vai ficando por aqui. Eu espero que essa partilha tenha nos ajudado, né, a aumentar a nossa fé e também entender um pouquinho, né,
do nosso caminho de cristão, da necessidade que a gente tem de ser melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí, como sempre, tá? Esse vídeo vai ficar aqui para todo mundo ver, e aí compartilha esse vídeo, comenta aí o que você achou dessa história de São Sebastião. Tem a segunda parte amanhã, tá bom? Como é que aconteceu o negócio do martírio dele, certo? Mas compartilha para outras pessoas para que elas também conheçam, tá? E se você já conhecia, então diz mais coisas também, se você já conhece. Nos ajuda também e ajuda os outros irmãos, né, a conhecerem um pouco mais sobre São Sebastião. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente continua a nossa novena amanhã.